Quantas vezes você já começou algo e não conseguiu finalizar? Seja um curso, um hábito ou até mesmo um projeto que o Senhor colocou no seu coração, que você tenha começado super motivado, mas chegou no meio do caminho, você parou e desistiu. É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre permanência e como que isso muda tudo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sempre compartilho aqui com vocês devocionais e algumas reflexões rápidas. E hoje eu quero trazer algo sobre o que tem acontecido comigo nesses últimos dias, o que tem me chamado a atenção sobre a minha vida, e eu espero que possa te ajudar também. Esses últimos dias eu percebi que eu estava sentindo um pouco de dificuldade de permanecer, até mesmo nas pequenas coisas que o Senhor me entregou, seja no dia a dia ou nos trabalhos e nos projetos que Ele me convidou para poder fazer. Eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele pudesse me ensinar a permanecer naquilo que Ele tem entregado, porque eu sei que permanecer é tão quanto importante quanto chegar. E hoje nós estamos vivendo num mundo tão rápido, né, que é tudo, todo dia uma novidade. A novidade de hoje, ela já não é a novidade de amanhã. O hype de hoje já não é o hype de amanhã. Igual eu imagino que aí na sua cidade também foi o hype nas últimas semanas, o Morango do Amor. E essa semana a gente já não tem ouvido falar com tanta frequência como na semana passada. E essa pressa, ela faz com que muitas das vezes a gente comece a se desanimar com a permanência. Muitas das vezes ela está nos impedindo de finalizar aquilo que nós começamos, porque a gente acaba querendo, né, criando o desejo de ter tudo novo o tempo todo. Vamos falar a verdade, né? É muito fácil a gente conseguir permanecer quando a gente está vendo o resultado. Agora, o mais difícil é a gente conseguir permanecer e ser fiel quando a gente não está vendo nenhum resultado, ou quando a gente não consegue ver nenhuma mudança, ou quando de fato o Senhor está silencioso demais e a gente acaba não conseguindo entender esse processo da permanência. Porque no início existe aquele fogo, aquela emoção, né, de conseguir fazer aquilo ali. Só que a rotina vai chegando, né, os dias vão se passando, a gente não vai vendo muita mudança, a gente vai se esfriando, né? Só que quando nós falamos sobre permanecer naquilo que Deus nos chamou, essa permanência, ela não é só sobre disciplina e constância, ela é sobre uma vida espiritual. Porque lá em João 15, Jesus nos chama a atenção para quando ele fala sobre aquela parábola da videira e dos ramos. E ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruta, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é interessante porque aqui Jesus nos mostra que não é só importante estar nele, né? Mas a gente tem que continuar nele, né? Nós precisamos permanecer nele para que ele permaneça em nós e assim nós geramos frutos. E a permanência, ela vai sustentar o nosso propósito. Porque mais que importante chegar, é importante a gente conseguir permanecer. Porque, por exemplo, no casamento, o chegar é a gente dizer sim lá no altar, a gente aceitar viver aquilo ali. Mas permanecer é viver todos os dias no perdão, no amor, na constância de estar ali em harmonia um com o outro. No ministério, por exemplo, o aceitar o chamado é chegar. Só que o permanecer é continuar ali, mesmo quando ninguém está vendo a gente, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. E na nossa fé, o chegar é a gente aceitar a Cristo, entender quem Cristo é. Só que permanecer é viver uma vida em obediência. Seguir com Ele todos os dias, até mesmo nos dias silenciosos, quando a gente não está vendo mudança ainda. Esses últimos dias, a minha reflexão pessoal, ela tem sido sobre o Senhor me ensinar a ser fiel no pouco, a ser fiel naquilo que Ele me entregou nesse momento e a não me encantar com a pressa do mundo, né, com as novidades do mundo, porque eu sei que se Ele me chamou para estar aqui, se Ele me entregou somente isso agora, eu preciso permanecer fiel para que Ele possa moldar o meu caráter, para que Ele possa me ensinar, para que Ele possa enraizar, né, a me enraizar, me aprofundar cada vez nele, para que então eu possa ser nutrida, para que então eu possa receber cada vez mais dele, para que eu possa ser ensinada e aí sim eu poder frutificar. E na verdade, mais do que só frutificar, gerar frutos que são saudáveis e frutos que são duradouros, frutos que vão alimentar as pessoas ao meu redor, frutos que vão me edificar pessoalmente.
E hoje eu quero te convidar também a refletir sobre isso. Sabe, o que o Senhor te chamou para fazer que você não tem conseguido permanecer naquilo? O que o Senhor te convidou a fazer, mas que você não tem conseguido ser fiel naquilo que Ele te entregou? Eu sei que hoje a gente vive num mundo onde a comparação, né, é muito grande, ela é muito excessiva. Eu falo por mim mesma, nesse processo que eu vivi nos últimos meses, o Senhor, Ele me ensinou muito a me desligar sobre a aprovação do mundo. E muitas das vezes a gente está conectado, né, sobre a aprovação, sobre a questão de números. A gente não consegue fazer o pequeno, porque o pequeno muitas das vezes ele não é visível. Só que ele não é visível para quem? Porque se o Senhor te chamou aí para poder fazer isso, e isso aqui é pequenininho, mas é grande, imenso para o Senhor você conseguir fazer isso. Então eu quero te convidar, sabe, se essa mensagem fez sentido para você e se você tem passado por um momento que você não está conseguindo permanecer naquilo que o Senhor te chamou para poder fazer, se você não está conseguindo ser fiel nesse tempo que você está vivendo ou nesse processo que você está vivendo, eu te convido a realmente pedir para o Espírito Santo trazer ao seu coração, trazer quebrantamento do seu coração, te ensinar a ser fiel nas pequenas coisas que Ele tem te entregado, ser fiel nos pequenos começos que você tem se iniciado e ser fiel de fato naquilo que Ele tem te entregado hoje. Então que a gente tenha esse coração grato pelas pequenas coisas, gratos pelos pequenos começos, pelas pequenas tentativas e não se frustrar por não ver mudança, por não ver transformação de primeiro momento, porque para gerar frutos que permaneçam, o nosso coração ele precisa estar enraizado. Os nossos olhos eles precisam estar fixados em Cristo Jesus. Eu declaro sobre a sua vida força para que você possa conseguir permanecer naquilo que o Senhor te chamou ou naquele lugar onde o Senhor te chamou para poder estar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te conduzir nesse processo, que Ele possa te ensinar a ser fiel no pouco e ser grato naquilo que Ele te colocou hoje, para que no muito Ele possa te colocar em breve, em nome de Jesus. E se essa mensagem falou com você, não guarde ela só para você, não. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a permanência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe sua curtida, seu comentário, me ajude a levar cada vez mais a mensagem do Senhor para outras pessoas. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até mais!